Boa noite a todos os inscritos e ouvintes desse canal. Eu me chamo Anderson e tenho alguns relatos já contados aqui pelo Sam e venho para contar mais um. Em um relato anterior, já há alguns meses atrás, eu falei um pouco sobre a minha infância e inclusive sobre um breve período de tempo que morei em um orfanato com mais 2 irmãos. E inclusive expliquei o motivo que a minha mãe teve de nos deixar lá. Coisas estranhas apareciam por lá. Mas não é sobre o orfanato assombrado que vou contar hoje, mas sim outra experiência estranha que passei depois que saí de lá, já morando com minha mãe de novo e de vez. O ano foi na década de 80, não sei dizer ao certo se era 85, 86 ou 87, mas suponho que seja por aí, já que lembro com clareza tudo o que aconteceu e com riquezas de detalhes, inclusive da casa que morávamos, pois eu deveria ter justamente entre 6 ou 7 anos. E me lembro de coisas que passei até bem mais novo que isso. Eu sei que parece absurdo e improvável, mas para quem teve uma infância sofrida desde o nascimento, não consegui esquecer as coisas tão fácil, passe o tempo que passar. O orfanato fica em Santa Isabel, São Paulo, e quando a minha mãe nos tirou de lá, junto com seu novo marido, nós fomos para nossa nova casa que ficava em um outro município de São Paulo. Fomos para um bairro chamado Filipinho, que fica em Embu-Guaçu. A casa era boa e bem estruturada, porém pequena, e com apenas 2 cômodos e o banheiro do lado de fora. E havia outra casa em cima que era bem maior. O lugar em si era muito bom e aparentemente não tinha nada de anormal. E tínhamos vizinhos dos lados, que inclusive já eram amigos, com exceção do morador que morava na parte de cima, que não sei dizer o porquê e também nunca perguntei, mas rolava uma treta entre nós. Nós falo entre nossos pais, porque entre nós crianças, tudo era ótimo, pois logo fizemos amizades, mesmo com pé de guerra entre os nossos pais, e também não fomos proibidos de fazer essa amizade. Bom, nessa época o meu padrasto trabalhava como pintor, tanto residencial como automotivo, e à noite dava aulas de capoeira. E foi numa dessas vezes que ele foi para a academia, isso no meio da semana, junto com a minha mãe e meu outro irmão, que aconteceu uma coisa muito estranha em casa. E embora só tenha sido uma vez, isso marcou muito, só não posso dizer por todos os presentes, mas marcou a minha vida devido à falta de explicação daquela coisa. Na ocasião ficou em casa minha irmã mais velha que cuidava de nós. Esse nós era eu e 2 irmãs mais novas, sendo a outra irmã que ainda era apenas um bebê, que tinha entre 1 e 2 anos, que é irmã de consideração, pois é filha de meu padrasto com sua ex, e mais 3 adolescentes que eram filhas de vizinhos, que sempre iam em casa para conversar com minha irmã. E também nesse dia estava o namorado de minha irmã em casa. Eram as 19h30 ou mais. Estava todo mundo no quarto bagunçando. Para variar, minha irmã estava do lado de fora com o namorado, obviamente. E entre risadas e correrias dentro da pequena casa, de repente tudo foi calado por uma batida na janela da cozinha, que ficava em cima da pia. Bom, essa parede onde ficava a pia era a divisa de um terreno. Porém o terreno era de outro dono. E nela havia uma janela que fazia fronteira entre ambos os lugares. E era daquelas janelas tipo de banheiro, com vidros e armação de ferro, porém maior, obviamente. Então a gente viu o terreno vizinho que inclusive estava cheio de mato. Mas não era um terreno baldio, era um terreno fechado com muro, um muro bem alto. Bom, logo assim que ouvimos as batidas nessa janela, o terror tomou conta, pois a entrada do quarto não tinha porta de madeira, e sim aquelas cortinas que nessa época era moda. E quase todas as casas tinham dessa cortina, que eram as tiras coloridas, que faziam barulhinhos quando a gente passava entre elas. Ou seja, tínhamos total visibilidade tanto do quarto para a cozinha, ou vice-versa. E do quarto ali, todo mundo parado em silêncio com os olhos fixados para a janela. Vimos uma mão branca, apenas uma que batia nela e esfregava de um lado e do outro, tipo dando tchau. Não sei dizer se era luva ou o branco natural da pele, devido o vidro ser daqueles embaçados. Mas o que chamou a atenção era que só vimos a mão e não rosto, braço e nem sequer um sobreado da cabeça ou rosto.
Mas então você deve pensar, mas isso não tem nada de anormal ou sobrenatural, pois a pessoa se abaixou ou só colocou uma mão no vidro e ficou assustando vocês. Mas essa linha de raciocínio lógico vai deixar de ser lógico já já. Um detalhe que quase me esqueci foi que uma das mocinhas disse que a mão estava mexendo na torneira. Porém, enquanto a isso não posso dizer nada, se foi real ou imaginação motivada pelo medo, pois nessa hora eu estava no colo de uma delas e fora do campo de visão, ou seja, eu apenas ouvi ela falar. E assim como eu, todos ali estavam apavorados e literalmente em um beco sem saída, pois a única saída era a porta da cozinha, porque pela janela do quarto era impossível devido à mesma ser grande. Assim que a mão sumiu, uma das meninas foi logo procurar minha irmã, e até pensávamos que fosse uma brincadeira do meu cunhado. Mas assim que falaram com eles, no caso, a minha irmã e seu namorado que estavam ali perto, nenhum dos dois acreditou, e disseram com firmeza nas palavras que não saíram dali em nenhum momento, e nem que ele havia feito nenhuma brincadeira. Na mesma hora ele foi vasculhar ao redor e até na rua. Olhou por cima do muro, inclusive teve que escalar com dificuldades pelos buracos para poder ver do outro lado do muro do terreno, mas não viu ninguém. E como eu havia falado sobre o raciocínio lógico, é agora que as coisas ficam mais estranhas. Bom, o tempo passou e essa história da mão no vidro ficou para trás, sem resposta e relevância também, ou melhor, ficou no esquecimento. Até que em um belo dia de sol, um homem estava limpando esse terreno. E nesse dia o meu padrasto estava em casa, e de um simples bom dia iniciou-se um bate-papo entre os dois. E meu padrasto havia colocado uns troços que não lembro o que era, mas sei que era um pouco alto e fácil de subir. E a minha irmã mais nova já estava lá olhando e me chamou para ver também. Nisso eu subi e o terreno estava quase tudo limpo, menos a parte da janela da cozinha, que inclusive tinha bastante lixo que os moradores de cima jogavam. E uma coisa que eu esqueci de falar é que os moradores já haviam se mudado alguns dias antes desse ocorrido. Até que o homem limpou a parte da janela da cozinha e, pasmem, nessa hora a lembrança da mão de vidro voltou feito um raio de tão rápido. Minha irmã me olhou e olhei para ela e vimos que o chão do terreno era quase nivelado com a altura da janela, com a diferença mínima de uns 10 centímetros ou menos. E nossa certeza de que não foi gente que bateu na janela estava ali, pois seria impossível alguém deitar no chão cheio de lixo e um mato alto, só para nos dar um susto a troco de nada, apenas por pura diversão. Então pergunto para vocês que estão ouvindo essa história, alguém aí tem uma explicação racional ou lógica para uma mão branca aparecer batendo em um vidro de uma janela que literalmente estava no chão e cheio de lixos e mato por todos os lados? O mais intrigante é, como não apareceu o corpo e vimos perfeitamente ela sair, e se fosse uma pessoa provavelmente daria para ver ela se levantar e mexer o mato, principalmente fazer barulho ao pisar no lixo. E devo lembrar que nessa época o recipiente de óleo não era como esse atual, que é de plástico, e sim de lata, o que tinha bastante por lá, além de muitas latas de leite também, ou seja, não tinha como alguém sair ou chegar sem ser notado. Bom, hoje tenho 42 anos, e nessa época tinha uns 6 ou 7. Não sei, nunca vou, nem vamos saber o que de fato vimos, mesmo porque a gente foi embora e nunca mais voltei lá. E como eu disse, só aconteceu uma vez e nunca mais. Obrigado, Sam, por contar esse relato. E fica aí mais um mistério não desvendado. Boa noite. Boa noite. Sou Luiz. Esse relato que vou contar aconteceu comigo em 1995, quando ainda namorava minha esposa. Era uma noite de quaresma e morava na mesma vila, só que em outra parte, e eram as 10 horas da noite.
Como a minha mãe morava vizinha de minha namorada, fui ver as duas. O meu pai estava trabalhando nesse dia, então minha namorada fez companhia para minha mãe. Ventava muito nessa noite. O tempo estava nublado. De vez em quando se ouvia os trovões e a claridade dos relâmpagos. Foi então que tive uma ideia, que só depois me arrependi. Quando fosse mais tarde, eu iria assustar minha mãe e minha namorada. Bom, cheguei na casa de minha mãe e abri o portão bem devagar, pois ele fazia um barulho muito alto. Mas como eu já sabia as manhas, não fez barulho algum. Então entrei sem fazer nenhum som e bati 2 vezes na porta. Então a minha mãe logo perguntou: "Quem é?" Fiquei em silêncio e mais uma vez bati 2 vezes e não falei nada. Então arranhei a porta e bati novamente. Só então que chamei por minha mãe. Ela abriu a porta e as duas me deram uma bronca merecida. Porém, na mesma hora que minha mãe fechou a porta, todos nós ouvimos 4 batidas. Logo pensei que era meu irmão e minha mãe falou para eu não abrir a porta. Porém, eu abri e, pasmem, não tinha ninguém lá fora. Não ouvimos passos, nem ninguém ali, sem contar o detalhe do portão barulhento, que não fez barulho algum. Meus cabelos ficaram igual espinho de ouriço, e deu aquele gelo na espinha de tanto medo. O problema foi depois para eu ir sozinho para minha casa, e aprendi uma lição de um jeito mais sinistro. Quem assusta, depois sempre sai assustado. Esse foi o meu relato de hoje. Espero que tenham gostado. E nunca façam isso, pois o resultado é tenebroso. Boa noite. Eu gostaria de trazer um relato que aconteceu com meu tio que se chama João. Isso ocorreu no ano de 1972, na cidade de Rio Acima, que fica em Minas Gerais. O meu tio estava em um novo emprego que tinha acabado de conseguir naquela cidade. Ele estava gostando muito de estar trabalhando lá, e em um certo dia ele saiu para trabalhar só para conhecer o serviço. E meu tio gostou muito do lugar e já fez vários amigos. Ele ficaria lá em torno de 3 meses a trabalho, mas algo mudaria a sua rotina, que o deixou profundamente aterrorizado. Em uma certa noite, logo depois de largar o serviço, já bem tarde, meu tio seguia a pé para casa, e lá estava ele andando na rua deserta. Mas assim que já estava na metade do caminho, o meu tio se deparou com aquilo bem na sua frente. De onde ele estava dava para ver um ser assustador, que era negro como a noite, fumava um cachimbo e usava uma carapuça vermelha. Meu tio, ao ver aquele estranho ser que o fez gelar dos pés à cabeça, ficou paralisado, traumatizado com o que os seus olhos viam. Aquilo meio que o prendia, e o tempo parecia que não passava. Tudo ficou parado por minutos. Até que meu tio resolveu criar forças e passar por onde aquela coisa estava. Ele foi andando e passou perto daquilo. E foi a pior coisa que meu tio fez em vida. Aquele ser estranho deu uma gargalhada macabra, que só poderia ser de alguma coisa de outro mundo. Aquilo pediu fumo, mas meu tio, com muito medo, falou que não tinha. E então aquele ser começou a correr atrás dele, e logo começou a se formar um redemoinho. Meu tio, com muito medo, começou a correr também, e aquilo ia junto atrás dele. Ele sentiu o vento e a sensação de que aquele saci estava perto. E pela distração que ele viu atrás dele, meu tio apertou o passo e só parou quando chegou em casa. Quando ele chegou e entrou, a sua esposa, que se chama Dona Francisca, o perguntou o que ele tinha visto para estar apavorado naquela hora. E ele contou tudo o que vira. E a minha tia o falou que pela descrição daquele ser, que usava uma carapuça vermelha e ainda fumava um cachimbo, era um saci, que estaria rondando por aquelas bandas, e que se uma pessoa desavisada não estivesse com fumo para lhe dar, esse ser o puniria sem dó, e até mesmo poderia matar uma pessoa, ou essa pessoa nunca mais iria ser vista,
como relatos de outros moradores da região. Meu tio falou que nunca mais iria voltar naquele lugar, e no dia seguinte mesmo ele pediu demissão, e após algum tempo conseguiu um emprego em outro lugar. Esse meu tio ainda mora nessa mesma cidade, porém ele não passa na rua que aquele macabro acontecimento ocorreu. Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal do meu amigo Sam. Tudo aconteceu em 1989 aqui na minha cidade. Era por volta das 10 horas da noite, quando meu vizinho estava com mais alguns amigos conversando na rua. Foi então que ao longe eles viram aquele objeto que parecia uma estrela, mas algo sinistro aconteceu. Aquilo não era uma estrela, pois estava aumentando de tamanho e cada vez mais se aproximava. Todos ficaram em pânico e conseguiram ver. Era uma bola de fogo que passou a uns 10 metros de onde eles estavam e seguiu em direção a um pasto que tinha vizinho da vila que morávamos e caiu nesse local. Então um deles disse que era a mãe do ouro e que, segundo como diz a lenda, quem tiver coragem de ir até onde ela cai vai achar muita riqueza em ouro. Então reuniu 8 pessoas para procurar a suposta riqueza, e assim fizeram. Aquela luz indicava onde a bola estava, porém, quando todos estavam perto de lá, viram algo apavorante que fez eles desistirem e fugirem o mais rápido que puderam. Era uma criatura esquelética horrível, que vinha bem rápido na direção deles, e aquela luz fez com que eles vissem perfeitamente aquele ser, fazendo assim eles desistirem. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado. E uma boa noite a todos. Essa história se passou em Paraíso do Norte, Paraná, que é baseada em fatos reais. Passeando em Paraíso do Norte, que fica no Paraná, um rapaz chamado Floriano decidiu que uma das maneiras de conhecer a cidade era indo ao cinema. Chegando lá, na fila para entrar e comprar os ingressos, ele conheceu uma moça muito simpática e a convidou para sentar junto com ele e assistir àquela sessão. Também na mesma fila havia um rapaz muito inquieto e visivelmente aborrecido. Enquanto esperavam a sessão começar, o Floriano fez amizade com ele também e o perguntou o que tanto lhe incomodava. A resposta era que a maioria das pessoas que estavam indo assistir o filme eram casais e ele estava ali sozinho. E até mesmo o Floriano havia encontrado alguém para assistir a sessão mesmo de última hora, ali na fila de entrada, e ele não. Ao perceber a chateação do novo amigo, Floriano mais que depressa se ofereceu para pagar o ingresso e não o deixar tão para baixo. Porém, apesar dos esforços de Floriano, ficou nítido ver que o rapaz ficou com ciúmes e com muita raiva por ter que assistir à exibição sem ninguém ao seu lado. Ao término da sessão, todos foram para suas casas e após alguns dias, Floriano pegou um ônibus com destino à sua cidade natal para voltar à sua rotina diária. E é aí que a coisa fica macabra. Em uma sexta-feira santa, Floriano e sua família decidiram seguir a procissão de sua cidade, em um ato de fé e respeito pela paixão de Cristo. Quando chegaram ao local, ele começou a passar mal e teve um tumulto muito grande, e a polícia até achou que ele estava bêbado, atrapalhando quem estava ali praticando sua devoção, e pediu para que a família o levasse dali. Preocupados, os familiares o levaram para o hospital, pois ele não dizia nada que fizesse sentido e agia de forma muito estranha. Ao chegarem no hospital, o próprio médico que estava atendendo naquele dia
Diz que o caso dele não era físico, e sim espiritual. Foi então que um espírito que estava nele se manifestou e contou tudo o que havia acontecido no cinema e a maneira como ele havia ficado furioso por não ter ninguém para entrar junto com ele. Desse modo, ao ver a bondade de Floriano em se oferecer para pagar seu ingresso, ele havia decidido que Floriano era uma pessoa muito boa e que queria se hospedar em seu corpo. Ao ouvir aquilo, a família dele ficou chocada. Então começou campanhas de oração para que aquele espírito fosse embora. O espírito daquele rapaz estava tão perturbado por suas ações que ele chegou a contar através do Floriano que ele era uma alma errante, pois um dia havia bebido muito e ao chegar em casa, sua mãe o esperava acordado para perguntar o motivo de tanto estardalhaço e mostrar a ele que o que ele estava fazendo estava acabando com a própria vida e a de todos da sua família. Ao ouvir isso, ele pegou sua arma e girou no dedo, apontou para sua mãe e tirou a vida dela. Quando seu pai ouviu o disparo, correu em direção à esposa para ajudá-la. Foi quando ele novamente girou o revólver em seu dedo e também atirou no pai. Porém, ele tinha um irmão que era policial e não contava que ele estivesse bem perto naquele dia. Ao chegar em casa e ver o irmão sentado, com a arma na mão e os pais mortos no chão, o policial não pensou duas vezes e o matou. E foi dessa forma que ele desencarnou sem paz, e por esse motivo ele sempre buscava pessoas boas para entrar em seus corpos. Quem relatou essa história diz que um dos métodos de expulsão daquele espírito mau era ligar o rádio, sintonizar nos programas de oração e colocar um copo de água em cima do rádio e ao final da oração usar aquela água no banho do Floriano, pois o espírito sempre dizia que a água ungida queimava seu corpo e ele ia embora. Ele queria quebrar o rádio quando as orações e pregações estavam sendo ministradas. Encontrava os esconderijos de facas e ferramentas perigosas, mesmo quando estava no fundo das malas da família, e sempre que ficava furioso, eram necessários mais de 6 homens para segurá-lo. Somente quando o banho com água ungida era preparado, o espírito ia embora e deixava Floriano em paz e dormindo tranquilamente. Com o passar do tempo, Floriano foi recebendo visitas de espíritos que diziam ser de pessoas boas e até mesmo de um padre. Esses novos espíritos promoviam a união da família em trabalhos em conjuntos e sempre oferecendo coisas boas para que a paz reinasse sobre a casa onde moravam. Porém, sua família continuava atenta aos sinais e nunca tinha deixado de interceder pela alma dele. Foi quando seu irmão Florindo desconfiou que o espírito mau estava se fingindo de padre para continuar sempre ali, sem deixar o seu hospedeiro, que tinha uma alma boa e pura. Em um certo dia, todos de casa foram para a roça trabalhar, inclusive Floriano, e ali ficaram entretidos com os afazeres. Depois de um tempo, eles perceberam que Floriano não estava mais no local onde estava trabalhando, e então todos correram para ver o que havia acontecido. Ao chegar no local, o encontraram deitado no chão, debaixo de um pé de café e aparentemente dormindo. Ao acordarem Floriano, ele disse que na verdade não estava dormindo, mas sim em uma igreja. Todos ficaram atônitos e ouvindo o que Floriano tinha para falar, e eis a explicação. Tive uma visão em que eu estava andando na rua e apareceu uma mulher. Essa mulher estava toda vestida de azul e me conduzia para uma igreja. Era uma igreja grande, amarela e muito bonita. Ao chegar na porta da igreja, ela me disse para entrar, pois lá dentro ela não era aceita. E quando eu entrei, eu vi o mesmo pastor que pregava no rádio e que ungia a água que vocês me davam banho. Lá esse pastor estava orando e amarrando muitos espíritos ruins, inclusive o mesmo homem que eu vi no cinema, o espírito mau que habitava em mim. Ao olhar para ele, o espírito me disse que nunca mais me perturbaria, pois estava amarrado ali. Depois desse dia, Floriano foi liberto e nunca mais foi perturbado por nenhum espírito. Depois de um tempo, a família resolveu ir e levar Floriano na igreja que o pastor do rádio pregava. Pegaram o endereço, pois não conheciam o caminho, e partiram em direção a esse lugar,
com o intuito de contar esse testemunho para o pastor. Quando chegaram lá, ficaram muito espantados com o que viram. A igreja era exatamente como Floriano havia descrevido em sua visão. Uma igreja grande, amarela e muito bonita. Depois desse episódio, o pai de Floriano ficou muito intrigado e resolveu confirmar a história sobre o tal homem que havia matado os pais e depois morrido por um tiro da arma do seu irmão. A história também se confirmou. Boa noite, sou o Luiz. Vou contar aqui no canal um relato que aconteceu com um amigo meu que se chama Marcelo. Ele começa dizendo assim: Era uma sexta-feira à tarde. Eu cheguei do meu serviço e arrumei minhas tralhas de pesca. Inclusive peguei uma lona e uma frigideira para fritar o peixe. Também preparei uma marmita caso não pegasse nada. Assim não ia ficar com fome na beira do rio. Peguei também uma lanterna e pilhas de reserva. Eu já tinha ido um dia antes naquele rio e achei um lugar bom para acampar. Levei uma foice e rocei tudo em volta e juntei bastante lenha para a fogueira. Um detalhe: a mata tem muitos animais, inclusive a onça parda e cobras como a cascavel e a temida urutu. Eu havia combinado com o Tião da gente sempre ir pescar juntos, mas ele não poderia ir nesse dia. Então coloquei todas as minhas coisas no meu carro e fui sozinho para o local. Deixei meu carro em um sítio de um amigo e andei por cerca de 800 metros, até chegar no rio. Atravessei uma pinguela alta feita de madeira e cabos de aço, e enfim cheguei no lugar do acampamento. Amarrei cada ponta da lona em cada ponta das árvores, depois armei uma rede para dormir e acendi a fogueira. Depois de tudo pronto, coloquei uma rede de pesca na água e fiquei pescando com um molinete. Mais para baixo peguei uma boa quantidade de peixes. Como eu estava muito cansado, deixei o molinete e mais algumas varas de bambu armadas. Limpei uns peixes e fritei. Depois de comer, deitei na rede para descansar, mas sempre em alerta com os animais, principalmente a onça. Foi quando eu estava quase pegando no sono que eu vi um barulho no meio do mato. Alguma coisa grande estava se aproximando. Já peguei um facão e a cartucheira 36 que tinha levado para minha segurança e levantei da rede e peguei a lanterna. Fui clareando no rumo do barulho, mas não vi nada. Pensei que a luz da lanterna havia espantado algum animal que poderia estar por perto. Então retornei para meu descanso. Quando foi 3 horas da manhã, acordei com o barulho alto de uma árvore caindo bem perto do meu acampamento. Fiquei bastante apavorado, imaginando que ela poderia ter caído em cima de mim. Mas o estranho era que não tinha nenhuma ventania que pudesse derrubar aquela árvore. Mas pensei que poderia ser, já que uma árvore podre em uma mata é normal de acontecer dela cair. Então aproveitei o resto da madrugada para dormir. Quando amanheceu com a luz do dia, fui verificar aonde a árvore tinha caído. Mas para meu terror, não achei nada, nem rastro de algum animal que havia andado ali perto. Voltei, tirei a rede da água, retirei as minhas coisas e parti para o sítio do meu amigo, para poder pegar o meu carro. Chegando lá, contei para ele o que tinha acontecido, e ele me disse que uma semana antes foi pescar no mesmo lugar que eu, e começaram a jogar pedras nele, mas a mata é fechada. Ninguém passa por outro caminho sem passar perto da casa. Ele me falou que não contou nada, pensando que ninguém iria acreditar. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, meus queridos inscritos. Aqui quem fala é o Sam. O relato de hoje será um pouco diferente. Será igual de um outro que fiz anteriormente.
pois normalmente eu narro os relatos por completo, mas o de hoje não está nesse formato. Eu irei narrar o relato do Fernando pela metade e deixarei no final o restante da história narrada pelo próprio Fernando, de um caso cabuloso envolvendo demônios e bonecas. E o Fernando começa sua história assim. Boa noite. Me chamo Fernando. Moro no Rio de Janeiro. Eu já enviei mais 2 relatos além desse que estou enviando agora, sendo um do prédio assombrado onde trabalhei e do lobisomem que minha avó viu, sendo esse mais um relato que aconteceu comigo. No ano de 2014 eu cursava Ciências Contábeis, onde terminei em 2016, mas na época ainda estava cursando. Eu estava estudando à distância no EAD, e os meus horários para estudo sempre eram da parte da tarde até umas 10 horas da noite, hora em que eu ia dormir. Então, nesse meio tempo, a minha filha me procurou pedindo autorização para ela ir no shopping Jardim Guadalupe, que fica aqui no Rio de Janeiro, próximo da onde eu morei. Daí então perguntei a ela: filha, quem é que vai te levar? Porque eu posso até fazer isso, mas quem vai te buscar? E então ela disse que o pai da Lauren, o Michel, iria levar e trazer elas. Então aí tudo bem. Ela se arrumou e foi, se despediu de mim, eu dei um beijo nela e continuei estudando. Então quando deu 10h30 da noite eu fechei o notebook, comi alguma coisa e fui dormir. Foi quando deu por volta de 2 e pouco da manhã que eu acordei sentindo a presença maligna muito forte, sendo que nessa época eu estava muito assíduo na igreja, estava muito próximo de Deus, era protestante. Eu tenho essa inclinação pelo protestantismo, então vivia orando e louvando. Então acredito que Deus de alguma forma me deu esse dom de eu perceber e ter a visão de demônios. Porém esse dom eu não tenho mais, mas na época tinha muito forte. Se eu fosse em algum lugar e tivesse um demônio ali, iria perceber e sentir a presença deles. E essa presença deles é uma presença pegajosa. Você pode até ser o cara mais valente da Terra, mas isso põe medo em você. A presença deles põe muito medo. Uma presença que te incomoda, pegajosa e tenebrosa. Mesmo que você seja assim como eu, que tenho medo de poucas coisas. Bom, pessoal, como prometido, daqui em diante deixarei o áudio do próprio Fernando narrando seu relato, que me enviou via WhatsApp. Então, eu acordei de madrugada, minha filha já tinha chegado, já estava dormindo, estava tudo em silêncio. E eu fui ao banheiro, saí do meu quarto e fui ao banheiro. Passei pelo quarto dela e percebi essa presença maligna. E fechei os olhos e comecei a orar. Comecei a repreender. Só que eu não conseguia ver o que era. De tanto eu insistir na minha oração, eu consegui ver entre a parede e o guarda-roupa uma boneca medindo mais ou menos pouco mais de 1 metro, com um vestido branco e o rosto todo desfigurado, sorrindo para mim. Nisso, eu repreendi e continuei orando, só que, diferente das outras vezes, o espírito maligno não foi embora com muita facilidade. Só depois de muita oração que ele foi finalmente embora. Quando tudo se normalizou, eu fui para o quarto e voltei a dormir. No outro dia, minha filha estudava cedo, e ela estava se preparando, estava na cozinha, tomando seu café. E eu, como sempre, acordo cedo, principalmente naquela época que eu estudava, né? Antes de me formar, eu ia dormir 10h30, tipo assim, 6h30 eu já estava de pé, 7 horas no máximo estava de pé. E nesse dia não foi diferente, 6h30 eu já estava de pé, e ela já estava com a roupa do colégio pronta para ir para a escola. Eu me aproximei, dei um beijinho nela e falei com ela: filha, como é que foi o cinema? Ah, pai, foi muito bom. Eu falei: o Michel trouxe você direitinho, você e a Lauren? Trouxe, pai, trouxe aqui em casa, o senhor já estava dormindo. Foi minha mãe que atendeu. Eu falei: ah, beleza. Você foi ver filme de terror, né? Quando eu falei isso, a minha filha arregalou o olho, olhou para mim e falou assim: pai, como é que o senhor sabe? Qual o nome do filme que você viu?
O filme que ela disse que viu foi o filme Annabelle, né? Um filme pesado que tem a ver com uma história real, de uma boneca real, que é cuidado até por um casal nos Estados Unidos, se eu não me engano. Tempos mais tarde, quando eu já havia me formado, eu peguei esse filme para ver. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Aparece uma boneca com um vestido branco e com o rosto desfigurado. Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Foi o que apareceu para mim. Entendeu? E esse foi o meu relato. Espero que gostem. Deixem o seu like, seu comentário nesse excelente canal, Relatos do Sam. Boa noite, sou Luiz. Esse relato aconteceu em 1982, na minha antiga casa no sítio, antes da gente se mudar para a casa dos meus avós. Na época tínhamos 10 cachorros adultos e mais 5 filhotes, além de uma gatinha, criada desde filhote junto com eles. Tanto que ela até dormia com os cachorros e brincava também no meio deles. Mas numa certa manhã, minha mãe levantou e foi pegar água na bica. E teve uma surpresa desagradável e sinistra. A gatinha estava perto da casa, a uns 5 metros da porta da cozinha. A mesma foi dividida ao meio. Porém, o sinistro é que não foi ouvido nenhum grito do bichinho. E muito menos cães latiram naquela noite. E como mencionei antes, a gatinha foi criada junto com os cães. E eles se davam muito bem. Se fosse algum bicho do mato, como onça, jaguatirica ou cachorro do mato, os cães com certeza iriam atacar. E o mais sinistro que para dividir o animal ao meio, igual ela foi encontrada, não é qualquer animal que faz esse tipo de coisa. Algo muito forte fez aquilo com a pobre gatinha. Até meu pai e meu avô, acostumados a fazer caçadas, não souberam explicar o que aconteceu. E ficou esse mistério até hoje. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, Sam, inscritos e ouvintes. Eu me chamo Kaique. Tenho 45 anos e moro em São José dos Campos, que fica em São Paulo. Porém, o que irei relatar a seguir aconteceu em Campinas, que também fica no mesmo estado. Aquilo que passei foi algo que nunca entendi e que talvez nunca saiba o que seja. Tudo aconteceu em maio de 1988. Eu ainda era adolescente na época. Nessa data, meu tio, por parte de pai, havia falecido em um acidente, e todos da família foram acompanhar o enterro. E por ter muita gente na casa de minha tia, acabamos indo dormir na casa de um amigo da família. E lá aconteceu algo sinistro comigo. Pelo cansaço da viagem, acabei dormindo bem cedo, mas no meio da noite acordei ouvindo passos dentro do meu quarto. Assustado, fiquei imóvel. E por diversas vezes ouvi aquela passada se aproximar de mim e ir até o canto da parede. E ali, após minutos de puro terror, tive a coragem de correr e ligar a luz. Mas para meu pesadelo, eu estava só. Não havia ninguém no quarto comigo. Após o susto que tive, acabei nem dormindo mais. Nem a luz sequer desliguei. No dia seguinte, contei para meus pais do que vi. E para meu espanto, a minha mãe também ouviu aqueles mesmos passos, só que foram no corredor. E apesar do medo, acabamos esquecendo um pouco aquilo tudo, pois naquela manhã foi o enterro do meu tio. Mas novamente, quando chegou a noite, aquele estranho inquilino voltou.
fez algo que nunca esquecerei. Após o sepultamento do meu tio, fomos para a casa da minha tia e ficamos lá até por volta da meia-noite, hora em que decidimos ir dormir, para pegar a estrada logo bem cedo no outro dia. Mas com medo daquilo novamente acontecer, eu não dormi, e foi então que passei pela pior experiência da minha vida. Depois de algumas horas que chegamos, comecei a ouvir passos vindos do corredor, mas de uma vez algo começou a andar pelo quarto. Olhei de um lado e outro, mas não vi nada, só aqueles passos. Assustado, liguei a luz e tentei ver quem estava ali, mas foi em vão. Os passos continuaram, mas não tinha ninguém comigo. Com muito medo eu corri para o quarto dos meus pais, na esperança de fugir daquilo, mas fui seguido. Aquela coisa só parou de me seguir quando entrei no quarto deles. Após esse tormento, nenhum de nós dormiu o resto da noite. Pela manhã fui ajeitar minhas coisas para voltar à nossa cidade. E pasmem, tudo estava revirado. Alguma coisa não me queria ali. Arrumei tudo bem rápido, tomei um café e seguimos para casa. Até hoje nem eu e nem meus pais soubemos o que era aquilo. E por algum motivo, não me quis naquela casa. Boa noite, sou Luiz. Vou contar mais um relato aqui no canal. Dessa vez é de um amigo meu, o seu Otávio. E contarei o relato a partir de agora como se fosse ele. Era 1990 em uma fazenda aqui no Paraná. Nós estávamos roçando pasto, fazendo a cerca da propriedade, que era muito grande por sinal. Tinha mais de 500 alqueires. E como os outros companheiros só iam chegar depois de uma semana, só eu e mais um outro companheiro chamado José começamos logo o serviço. Depois de limpar toda a casa em que íamos ficar, veio uma notícia para meu amigo de que ele tinha que ir para a cidade, pois a sua esposa estava em trabalho de parto. Então fiquei sozinho na casa aquele dia, que só tinha um bico de luz que ficava na cozinha. Pois bem, chegou a noite e eu estava nessa dita cozinha. Na hora em que fui para o meu quarto descansar, o assoalho levantou do nada. E detalhe, as casas antigas de madeira eram bem fortes. Assoalhos pregados em toras de peroba. Não estava empenado e nem uma madeira solta. Bom, estava muito quente naquela noite, mas de repente o ar ficou gelado e senti uma mão gelada nas minhas costas, que me deu um tapa. Meu cabelo arrepiou e peguei as velas e acendi em cada cômodo escuro da casa. Mas algo sinistro aconteceu. As velas acendiam e apagavam. Então corri para meu quarto e acendi 2 velas. Foi quando me deitei na cama que comecei a ouvir lá fora algo socando no pilão. Aquilo durou muito tempo, até que enfim parou. Mas quando achei que tinha acabado, teve uma pancada forte na parede. Naquela noite não consegui dormir de jeito nenhum, e as coisas estranhas continuaram a acontecer. Só no outro dia pela tarde que o José voltou. Contei para ele tudo o que tinha acontecido, mas o José não acreditou em nada que eu disse. Ainda debochou dizendo: "Tem uma cartucheira carregada. Qualquer coisa eu taco fogo na assombração." Mas ele não fez nada disso. O tempo passou e a noite novamente chegou. E fui para meu quarto, e o José escolheu um quarto perto do corredor. Foi quando a mesma coisa do dia anterior aconteceu. O barulho de socar o pilão. O José abriu a janela e clareou com a lanterna a mão do pilão, que levantava e batia sozinho. Quando ele viu aquilo, ficou branco igual farinha de trigo. Rapidamente fechou a janela e já deram uma pancada forte na parede. Ele correu até meu quarto desesperado me chamando. Perguntei o que estava acontecendo e, assustado, ele me disse: "Você não ouviu?" E eu disse que não tinha ouvido nada. Foi então que ele me contou tudo. Bom, depois de uma semana o pessoal já estava na casa também.
Contando com a gente, tinha mais de 6 pessoas. E depois de mais um dia de serviço, fazendo cerca e roçando pasto, eles tiveram uma ideia muito absurda: caçar na quaresma. Eu ainda avisei que na quaresma não se pode fazer tal coisa, mas nenhum deles me deram atenção. E para não ficar sozinho na casa assombrada, eu resolvi ir junto com eles. Depois de passar por um lugar cheio de espinho arranha-gato, faltava poucos metros para chegar na selva de bichos. Foi quando algo sinistro aconteceu naquele lugar. Nós vimos uma luz forte em volta de um toco, e um deles disse: "Deve ser alguém caçando em nossa selva. Vamos lá expulsar?" Mas quando chegamos perto desse toco, não tinha nada lá. Estava tudo normal. E o mais que depressa fomos para casa. Esse foi o relato do seu Otávio, que me contou e agora contei para vocês. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Boa noite, sou Luiz. Estou aqui para contar mais um relato no canal do meu amigo Sam. Como todos sabem, rios e lagos escondem muitos mistérios sobrenaturais. E esse caso que vou contar foi em 1978, aqui no Paraná. O meu tio Antônio fez uma ceva no rio para pescar piau, além de outros peixes que dava para se pegar naquele rio. E para quem não conhece o que é uma ceva, ela é feita com milho verde ou quilera. Coloca dentro de um saco e amarra pedras para afundar na água. Assim os peixes começam a se alimentar do que está ali. E quanto mais curtido, melhor, pois atrai peixes pequenos e grandes também. Pois bem, o meu tio pescava nesse rio que é o mesmo de um relato anterior que já contei aqui, onde ele passa no fundo da antiga propriedade da família. E o meu tio ia pescar de manhã antes do serviço, mas também à tarde por volta das 18 horas. E tudo ia bem, a selva estava boa. Ele sempre voltava para casa com a sacola cheia de peixes. Mas certo dia, uma sexta-feira da paixão, às 18 horas da tarde, algo sinistro aconteceu. O tio Antônio sentou numa pedra e jogou o anzol na água. Depois de uns 5 minutos, jogaram uma pedra de um tamanho considerado na água, que chegou a molhar ele. Meu tio, muito brincalhão, disse para jogarem mais, achando que era o vizinho, amigo seu de longa data. Mas não parou por aí. Depois jogaram mais 2, e ele continuou pedindo para jogarem mais, até que várias pedras começaram a cair de uma vez só. O tio Antônio desconfiou que aquilo não era normal, ainda mais porque era às 18 horas da Sexta-feira Santa. Então rapidamente ele saiu em disparada do rio assustado, e quando saiu na estrada principal encontrou seu amigo João, que voltava do povoado a cavalo. Um detalhe, o João morava do outro lado do rio, e o lugar era cheio de espinho arranha-gato, local da onde veio as pedras. Não ia dar tempo de ninguém sair rápido dali, sem contar que o João estava bem longe desse lugar. Bom, o João perguntou para o meu tio Antônio o que tinha acontecido, e ele explicou tudo o que aconteceu para seu amigo. E então o João respondeu: "Estou desde cedo na casa do meu avô. Eu vim embora agora. Não gosto de andar à noite na estrada, ainda mais na quaresma." E foi quando os dois estavam conversando que o cavalo do João ficou desinquieto e deu para ouvir no rio um assobio e uns barulhos de pedras sendo jogadas na água. E o mais que depressa cada um foi para suas casas, assustados com o que tinha acontecido. Bom, apesar de tudo, o meu tio continuou pescando lá, porém só na parte do dia, e acompanhado se possível. Esse foi o meu relato. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos.
Boa noite. Novamente aqui quem fala é a Maria. Anteriormente enviei os 2 casos em que supostamente fui visitada por um lobisomem. E estou aqui para contar mais 3 casos sombrios que aconteceram com minha família, sendo o último deles o mais macabro. O primeiro caso é de uma boneca loira muito conhecida por todos, tendo inclusive vários casos sobre ela. E sei que muita gente vai saber de quem estou falando. Hoje a minha tia é falecida, mas se ela tivesse viva eu pediria para ela mandar essa história melhor. Pois bem, em uma certa vez eu e minha prima, ambas com 8 anos de idade, estávamos dentro da casa dela brincando com essa boneca. Mas em determinado momento a minha prima falou assim: "Vamos lá na casa da minha amiga Lourdes." E eu concordei. Então trancamos a casa e saímos. Detalhe: deixamos a boneca na porta do quarto da minha tia. Porém, no meio do caminho nos demos conta de que a gente esqueceu alguma coisa, que não lembro ao certo o que era. E aí a gente voltou lá para pegar isso. E sem mentira nenhuma, a boneca que estava na porta do quarto já estava na porta da sala. Ela se mexeu sozinha e andou até lá. O negócio foi muito tenebroso. Tanto é que a minha tia vendeu essa boneca. E ela se livrou dela porque minha prima ficou muito perturbada com essa boneca. Tanto que nem conseguia dormir de noite. E eu mesmo até os dias de hoje ainda tenho muito medo de bonecas. O segundo caso é do boneco Fofão, que assim como a boneca anterior, era muito conhecido na época. Pois bem, a gente tinha um boneco do Fofão que pegamos na rua e levamos para dentro de casa. E após levá-lo para lá, coisas sinistras começaram a acontecer. A minha mãe comprava comida e a comida sumia. Ela, que era muito assembleiana na época, sempre nos dizia: "Vocês estão trazendo os outros aqui para casa, para comer e para gastar." Ela vivia falando essas coisas, mas a gente sempre dizia que não levava ninguém para casa. E por algum motivo as coisas continuaram a sumir. Tanto que depois da comida, foram as nossas roupas que também começaram a sumir. E tudo ficou mais sinistro quando a minha mãe começou a ver vultos passando dentro de casa. E também a minha irmã não conseguia dormir de jeito nenhum. Até que certo dia, quando fomos ver no sofá de casa, estava lá as comidas, a minha calça de minha irmã e o bendito boneco do Fofão. Assustada, minha mãe logo chamou o pastor, que orou na casa, e a gente logo pôs fogo no boneco. Muitos contam casos parecidos, e eu acredito em todos, pois o tinhoso toma posse desse boneco para poder fazer coisas ruins com a gente. O terceiro e último caso que vou contar é o da brincadeira do compasso. Creio que tudo o que aconteceu com os 2 bonecos foi culpa disso, pois trouxemos um mal para perto da gente. Bom, eu tinha apenas 7 anos de idade, um ano antes dos 2 casos me ocorrer. Uma outra prima mais velha, junto de minha irmã, foram inventar de brincar com o compasso, um negócio que dava para conversar com os mortos, tipo a brincadeira do copo. E estávamos todos em casa na hora. Então elas começaram a brincar, e aquilo começou a se mexer sozinho. Falou até o nome do morto lá, que não estou lembrada qual era. E a minha prima continuou brincando com aquilo, quando de repente, a luz da casa apagou do nada. Tudo ficou no escuro, e nós, obviamente, saímos correndo para fora com medo. Só depois que minha mãe foi lá e acendeu a luz. E nunca mais a gente brincou com esse negócio do compasso. E como disse, acredito que essas coisas começaram a acontecer dentro da minha casa depois dessa brincadeira. Tanto o caso da boneca que se mexeu e do Fofão, pois a gente atraiu coisa ruim para perto da gente. Hoje essa minha prima é falecida. Ela se foi quando tinha apenas 18 anos. Quando foi ganhar o primeiro filho, logo depois do parto, infelizmente ela faleceu. Um ano após brincar com o compasso.
Boa noite. Eu me chamo Maurício. Moro em Belém, que fica no estado do Pará. E irei relatar a seguir um caso que aconteceu com meu tio. Algo que ficará gravado em minha vida para sempre, pois eu vi nitidamente aquele homem. E tenho a plena certeza que foi o mesmo que o meu tio viu, antes dele falecer. Primeiro, deixe-me explicar como tudo aconteceu. Na minha família, hoje de vivo dos mais antigos, só tem meus pais e mais 2 irmãos de minha mãe. E foram eles que me contaram sobre aquilo que vi. O meu tio Pedro trabalhava na roça e vivia uma vida desregrada. Não comia bem e bebia todo santo dia. E era muito arrogante na sua fala. Vivia dizendo que não precisava da ajuda de ninguém. E que se fosse para morrer, que fosse só, pois o que era dele o diabo estava guardando. A minha mãe ficava horrorizada com suas falas, pois ela é muito católica, e rezava todos os dias para que ele deixasse essa vida, mas que nunca deixou. E foi por conta de viver assim que meu tio perdeu muitas coisas: esposa, filhos e amigos. Vivia sozinho nos fundos da nossa casa. Tanto é que por muitas vezes vi ele brigando ou com meu pai ou com minha mãe por causa da bebida. Mas como nada é para sempre, um dia sua saúde veio cobrar. Primeiro ele teve um AVC, mas que infelizmente saiu ileso, só com algumas sequelas. Mas mesmo assim não deixou a vida errada e continuou bebendo e fumando sem parar. Foi só quando ele deu um problema no coração e teve outro AVC, que aí sim meu tio foi se preocupar com a sua saúde, pois botou uma ponte de safena e começou a tomar remédios para sua cabeça. Ele emagreceu muito nessa época. Meu tio pesava cerca de 80 quilos, mas que logo baixaram para 60. Ficou pálido. Parecia que nem sangue corria em suas veias. Mas mesmo nesse estado, ele começou a se alimentar bem e a se cuidar melhor. Tanto é que já estava andando sozinho. E foi numa certa manhã que vi aquilo pela primeira vez. Certa manhã, enquanto eu assistia desenho na sala de casa, vi o meu tio Pedro passar e perguntar pelos meus pais, e logo saí na direção da rua. Porém, logo atrás dele, vi um homem de chapéu e todo vestido de branco, com pés descalço e um cachimbo na mão. Mas não liguei muito, já que pensei que fosse um amigo seu. Nisso o tempo passou e logo meus pais chegaram em casa. E então contei que o tio Pedro perguntou por eles, e falei do estranho sujeito que vinha andando perto dele. Os meus pais se encararam com um olhar assustado, mas naquele momento não disseram nada para mim. Então foi se passando as horas, e logo chegou a manhã seguinte. E apesar de já se ter passado mais de 10 anos, lembro desse dia como se fosse ontem, pois foi a primeira vez que vi meu pai chorando, e quando fui saber o motivo, o meu tio havia falecido na sua rede, com uma garrafa de cachaça do lado e com uma serrinha daquelas de cortar pão. Com isso chamaram o pessoal da funerária, que logo ajeitaram o corpo dele na sala de casa, e logo se encheu-se de gente. E já perto do entardecer, que novamente aquele mesmo homem vestido de branco chegou na minha casa. Ele foi para bem perto do caixão do meu tio e ficou ali, olhando para ele. Eu corri para avisar minha mãe que esse homem estava ali, mas do nada ela começou a chorar e a dizer ao meu pai que estava com muito medo. Sem entender nada, levei meu pai lá fora, para ele ver o homem também. Mas o lugar estava o mais limpo do mundo. Ele já tinha ido embora. Cheguei a perguntar aos presentes ali onde ele tinha ido, mas ninguém falou nada. E disseram que nenhum homem de chapéu havia entrado na minha casa. Como eu ainda era menino, achei que ninguém tivesse acreditado em mim. Porém, anos mais tarde, descobri toda a verdade macabra por trás daquele sujeito. Cerca de 5 anos depois do falecimento do meu tio, novamente tocaram nesse assunto. E foi aí que a verdade veio à tona. Como eram meus pais que estavam cuidando dele em seus momentos finais, todos os dias ele falava algo sinistro, que era assim: "Olha, Madalena, que eu tô com medo de morrer, pois toda noite nessa cadeira aí se senta um homem todo de branco, que fica direto olhando para mim. Fuma um cachimbo que deixa o quarto fedendo a fumo. Ele não diz nada,
Fica só me encarando. Eu até comecei a dormir com uma serrinha, porque tenho medo dele me atacar. Mas sei que é ele quem vai levar minha alma. Será que tá perto de eu morrer, Madalena? Madalena é o nome de minha mãe. Ela era prima de segundo grau dele, e o meu pai, seu irmão de sangue. Bom, no começo pensou-se que fosse o efeito da anestesia que ele tomou, mas tudo ficou sinistro quando falei do estranho homem que vi aquelas 2 vezes. Isso assustou muito a minha mãe na época, e eu vi nitidamente aquele homem. Quando soube de toda a verdade, fiquei dias sem dormir, tentando lembrar do rosto daquele sujeito, mas só lembrava de suas vestes brancas, do chapéu e do cachimbo que ele carregava nas mãos. Isso marcou muito na minha vida, e ainda hoje não sei o que ele era. Seria uma entidade ou seria a própria morte? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.